Questão número 1. Em caso de acidente com vítimas, alternativa A. É obrigação de todos retirar imediatamente o veículo do local. Alternativa B. Não existe obrigação legal em socorrer. Alternativa C. É obrigação de todos prestar ou providenciar auxílio, desde que não corra risco pessoal. Alternativa D. A obrigação de socorrer é apenas do causador do acidente. Qual a resposta correta para a questão número 1? Em caso de acidente com vítimas. Resposta correta da questão, alternativa C. Em caso de acidentes com vítimas, é obrigação de todos prestar ou providenciar auxílio, desde que não corra risco pessoal. Questão 2. Para um leigo realizar a reanimação cardiopulmonar, após chamar o atendimento especializado, deve-se: alternativa A. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. Alternativa B. Não retirar da boca da vítima próteses dentárias ou objetos que estejam dificultando a passagem de ar. Alternativa C. Aguardar o socorro para iniciar o atendimento, pois a vítima pode aguardar. Alternativa C. Colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Qual a resposta correta para a questão número 2? Para um leigo, realizar a reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado deve-se: resposta correta da questão número 2, alternativa D. Deve-se colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 compressões firmes e regulares por minuto. Questão 3. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para: alternativa A. Diagnosticar corretamente. Alternativa B. Prestar o atendimento inicial e temporário. Alternativa C. Saber técnicas complexas de atendimento. Alternativa D. Resolver toda e qualquer complicação na vítima. Qual a resposta correta para a questão número 3? Motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para: resposta correta da questão número 3, alternativa B. Para prestar o atendimento inicial e temporário. Questão 4. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de, no mínimo, alternativa A, 50 passos curtos, alternativa B, 80 passos longos, alternativa C, 100 passos longos e alternativa D, 30 passos médios. Qual a resposta correta para a questão número 4? Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de, no mínimo, resposta correta da questão 4, alternativa C.
A distância segura, nesse caso, deve ser de no mínimo 100 passos longos. Nesse caso, é só igualarmos a velocidade máxima da via em passos longos de um adulto. 100 km por hora é igual a 100 passos longos de distância do local do acidente, no mínimo. Questão 5. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava molhada. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de: alternativa A, 80 metros. Alternativa B, 30 passos longos. Alternativa C, 50 passos médios. Alternativa D, 160 passos longos de um adulto. Qual a resposta correta para a questão número 5? Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava molhada. Detalhe da questão: a pista estava molhada, há uma condição adversa aqui, e a velocidade máxima dessa pista é de 80 km por hora. Nesse caso, qual a distância suficiente para sinalizar esse acidente nessa rodovia? Resposta correta da questão 5, alternativa D. Nesse caso, como há uma condição adversa, chuva, poderia ser neblina, cerração, noite, qualquer condição adversa, nós dobramos a distância quando há condições adversas. Então, numa pista de 80 km por hora, quando não há condições adversas, sinalizamos a 80 passos longos. É só igualar a velocidade máxima da via em passos longos. No caso, quando há uma condição adversa de qualquer tipo, dobramos a distância por questões de segurança. Então, numa via que é 80 km por hora de máxima, com condições adversas, sinalizamos o dobro da distância. No caso aqui, 160 passos longos de um adulto. É a distância suficiente para sinalizar um acidente, uma rodovia de 80 km por hora, quando no momento da sinalização houver qualquer tipo de condição adversa. Questão 6. Em caso de fraturas abertas, não se deve: alternativa A, imobilizar a fratura na posição em que foi encontrada. Alternativa B, colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Alternativa C, imobilizar o braço fraturado com talas. Alternativa D, acalmar e tranquilizar a vítima. Qual a resposta correta para a questão número 6? Em caso de fraturas abertas, não se deve. Resposta correta da questão, alternativa B. Não se deve colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Resposta da questão número 6. Questão 7. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido: alternativa A, a um aumento de pressão arterial. Alternativa B, a uma fratura interna. Alternativa C, a uma convulsão. Alternativa D,
a um rompimento de veia ou artéria. Qual a resposta correta para a questão 7? Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Resposta correta da questão, alternativa D. Devido a um rompimento de veia ou artéria. Questão 8. O condutor que ouvir um sinal de sirene e ao olhar pelo retrovisor observar uma ambulância em emergência deverá. Alternativa A. Reduzir a velocidade e esperar ser ultrapassado. Alternativa B. Acelerar seu veículo. Alternativa C. Manter-se tranquilo. Alternativa D. Sinalizar e encostar à direita, cedendo passagem ao veículo de emergência. Qual a resposta correta para a questão número 8? O condutor que ouvir um sinal de sirene e ao olhar pelo retrovisor observar uma ambulância em emergência. Esse condutor deverá. Resposta correta da questão 8, alternativa D. Esse condutor deverá sinalizar e encostar à direita, cedendo passagem ao veículo de emergência. Veículos em emergência, quando devidamente sinalizados, têm prioridade de trânsito. Questão 9. São sinais e sintomas do estado de choque, exceto alternativa A. Pressão alta e respiração normal. Alternativa B. Palidez. Alternativa C. Tontura. Alternativa D. Perda da consciência. Qual a resposta correta para a questão 9? São sinais e sintomas do estado de choque, exceto. Resposta correta da questão 9, alternativa A. Pressão alta e respiração normal são as exceções no caso de um estado de choque. Questão 10. Há um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito. Enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é: alternativa A. Recolocar o osso no lugar antes de fazer a imobilização. Alternativa B. Levá-lo imediatamente ao hospital. Alternativa C. Não imobilizar com talas. Alternativa D. Não movimentar o acidentado. Qual a resposta correta para a questão número 10? Há um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito. Enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é. Resposta correta da questão 10, alternativa D. Nesse caso, o procedimento correto é não movimentar o acidentado. Questão 11. Em relação aos ferimentos leves decorrentes de acidentes de trânsito, você deve. Alternativa A. Passar remédios e pomadas. Alternativa B. Não necessitam de atendimento médico. Alternativa C. Dispensam curativos. Alternativa D. Cobrir
preferencialmente com pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 11? Em relação aos ferimentos leves decorrentes de acidentes de trânsito, você deve. Resposta correta da questão 11, alternativa D. Você deve cobrir preferencialmente com pano limpo. Questão 12. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se. Alternativa A. A movimentação e o transporte podem ser feitos por ciclomotor. Alternativa B. Imobilizar a região da coluna cervical. Alternativa C. Transportá-la sentada para não agravar a situação. Alternativa D. Ignorar uma possível fratura na coluna. Qual a resposta correta para a questão 12? Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se. Resposta correta da questão, alternativa B. Deve-se imobilizar a região da coluna cervical. Questão 13. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos. Alternativa A. Colocar sal embaixo da língua. Alternativa B. Tentar acalmar a vítima. Alternativa C. Dar água com açúcar. Alternativa D. Oferecer um remédio para abaixar a pressão. Qual a resposta correta para a questão 13? Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos. Resposta correta da questão, alternativa B. Devemos tentar acalmar a vítima. Questão 14. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o D. Alternativa A. Diagnosticar o trauma sofrido pela vítima. Alternativa B. Livrar-se de responder a um processo. Alternativa C. Não cumprir mais do que a sua obrigação. Alternativa D. Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Qual a resposta correta para a questão 14? O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o D. Resposta correta da questão 14, alternativa D. O objetivo principal é proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Questão 15. Na presença de sangramento abundante, qual cuidado indicado? Alternativa A. Garrotear, usar um torniquete. Alternativa B. Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. Alternativa C. Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. Alternativa D. Fazer compressão no local do sangramento com uma compressa ou panos limpos. Qual a resposta correta da questão número 15? Na presença de sangramento abundante, qual o cuidado indicado? Resposta correta da questão 15, alternativa D. Fazer compressão no local do sangramento com uma compressa ou panos limpos. Questão 16. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação
pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é: alternativa A, demonstrar segurança trabalhando pouco e fazendo os outros trabalharem. Alternativa B, identificar os riscos para definir as ações. Alternativa C, controlar a situação agindo por instinto ou impulso. Alternativa D, retirar as vítimas dos veículos para agilizar os atendimentos. Qual a resposta correta para a questão 16? Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é: resposta correta da questão 16, alternativa B. Uma dessas condutas é identificar os riscos para definir as ações. Questão 17. Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito. Parou seu veículo em local seguro e foi colaborar no socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança. Foi arremessada para fora do veículo. Bateu a cabeça, as costas e desmaiou. A ajuda nesse tipo de caso é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer. Alternativa A, infecção óssea. Alternativa B, agravamento de lesão na coluna vertebral. Alternativa C, tontura e desmaio. Alternativa D, sensibilidade nas costas. Qual a resposta correta para a questão 17? Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito. Parou seu veículo em local seguro e foi colaborar no socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança. Foi arremessada para fora do veículo, bateu a cabeça, as costas e desmaiou. A ajuda nesse tipo de caso é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer. Resposta correta da questão 17, alternativa B. Nesse caso, se a vítima for movimentada, poderá ocorrer agravamento de lesão na coluna vertebral. Questão 18. Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada na perna esquerda. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se: alternativa A, fazer pressão firme diretamente no local da fratura com um pano, gaze ou lenço. Alternativa B, não movimentar a vítima. Alternativa C, tentar colocar o osso no lugar. Alternativa D, não se deve imobilizar o membro com talas. Qual a resposta correta para a questão 18? Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada na perna esquerda. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se: resposta correta da questão 18, alternativa B. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se não movimentar a vítima.
Questão 19. O número de emergência 192 corresponde ao telefone. Alternativa A: SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Alternativa B: Polícia Militar. Alternativa C: Polícia Rodoviária Federal. Alternativa D: Corpo de Bombeiros. Qual a resposta correta da questão 19? Resposta correta da questão: alternativa A: SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E revisando os demais números de emergência: 190, Polícia Militar; 191, Polícia Rodoviária Federal; 192, SAMU; e 193, Corpo de Bombeiros. Questão 20. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Item 1. Usou luvas de proteção. Item 2. Comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Item 3. Chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto o que consta em. Na sua opinião, quais itens estão corretos na questão 20? Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Item 1. Usou luvas de proteção. Item 2. Comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Item 3. Chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto o que consta em. Resposta correta da questão 20, alternativa C. Itens 1, 2 e 3 estão corretos na questão. Questão 21. No caso de hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? Alternativa A: massageie suas narinas. Alternativa B: vire o acidentado de cabeça para baixo. Alternativa C: comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Alternativa D: peça para a pessoa assoar o nariz. Qual a resposta correta para a questão 21? No caso de hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? Resposta correta da questão: alternativa C. Nesse caso, comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Questão 22. Uma motocicleta colide com um carro em alta velocidade e o motociclista é jogado contra o chão. Analise as condutas abaixo. Item 1. Remover o capacete da cabeça do motociclista. Item 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes. Item 3. Testar a capacidade de movimentação do corpo. Item 4. Testar o nível de tolerância à dor. As condutas de primeiros socorros consideradas corretas são as que constam em. Na sua opinião, quais as condutas são corretas aqui na questão? Item 1, 2, 3 e 4. Qual você marcaria na prova do Detran? Resposta correta da questão: alternativa
D. Item 2 apenas: sinalizar o local para evitar novos acidentes. Item 1 errado: não se remove o capacete da cabeça do motociclista, como regra geral. Item 3 errado: não se testa a capacidade de movimentação do corpo. Item 4 também errado: não se deve testar o nível de tolerância à dor. Itens errados: apenas o item 2 está correto aqui na questão 22. Questão 23. Uma das regras fundamentais de primeiros socorros. Alternativa A: oferecer alimentos com sal para o acidentado. Alternativa B: saber utilizar técnicas simples ou complexas. Alternativa C: oferecer água com açúcar para acalmar o acidentado. Alternativa D: manter sempre a calma e não agir por impulso ou por instinto. Qual a resposta correta para a questão 23? Uma das regras fundamentais de primeiros socorros. Resposta correta da questão: alternativa D. Manter sempre a calma e não agir por impulso ou por instinto. Questão 24. Existem condutas consideradas importantes no atendimento a um acidentado com fratura exposta na perna. Item 1. Massagear a perna fraturada. Item 2. Fazer torniquete na perna. Item 3. Acalmar a vítima. Item 4. Não movimentar a vítima. É correto o que consta em. Na sua opinião, quais itens estão corretos aqui na questão 24? Resposta correta da questão 24, alternativa B. Item 3 e 4 apenas. Item 3, acalmar a vítima. Item 4, não movimentar a vítima. Item 1 e 2, errados. Massagear a perna fraturada e fazer torniquete na perna são respostas erradas na questão. Questão 25. Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de dois carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Nesse caso, deve-se. Alternativa A: tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente o socorro médico. Alternativa B: retirá-las imediatamente do veículo e encaminhá-las ao hospital mais próximo. Alternativa C: discutir com o motorista que causou o acidente e chamar a polícia para fazer o boletim de ocorrência. Alternativa D: sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. Qual a resposta correta para a questão 25? Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de dois carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Nesse caso, deve-se. Resposta correta da questão 25, alternativa D. Nesse caso, deve-se sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. Questão 26.
Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional, tais como: Item 1. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima. Item 2. Estancar o sangramento por meio de aplicação de torniquetes. Item 3. Manter a calma e tentar controlar a situação. São consideradas condutas corretas. Quais são condutas corretas aqui na questão 26, na sua opinião? Resposta correta da questão 26, alternativa B. Item 1 e 3 apenas. Item 1, fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima. E item 3, manter a calma e tentar controlar a situação. São condutas corretas na questão 26. A conduta do item 2 não é considerada uma conduta correta. A aplicação de torniquetes é sempre último caso na contenção de uma hemorragia. Deve-se tentar conter a hemorragia por outros meios. Torniquete fica sempre em último caso. Questão 27. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve: Item 1. Manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local. Item 2. Sinalizar o local do acidente. Item 3. Chamar uma ambulância ou resgate. É correto o que se afirma em: Quais são itens corretos na questão 27, na sua opinião? Resposta correta da questão, alternativa D. Item 2 e 3 apenas. Ao se deparar com um acidente, o motorista deve sinalizar o local do acidente, chamar uma ambulância ou resgate. São itens corretos. O item 1 está errado. Manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados. Pelo contrário, deve-se desligar a chave de ignição dos veículos acidentados. Questão 28. Quais são os sintomas de parada cardíaca e respiratória? Alternativa A: ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Alternativa B: pele corada e mãos quentes. Alternativa C: movimentação excessiva do corpo. Alternativa D: respiração acelerada e pulso fraco. Qual a resposta correta para a questão 28? Quais são os sintomas de parada cardíaca e respiratória? Resposta correta da questão, alternativa A: ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Questão 29, 192 e 193 são os telefones dos seguintes serviços de emergência, respectivamente. Alternativa A: Polícia Militar e Polícia Civil. Alternativa B: SAMU, Polícia Rodoviária Federal. Alternativa C: Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Alternativa D: SAMU, Corpo de Bombeiros. Qual a resposta correta para a questão 29? 192 e 193 são os telefones dos seguintes serviços de emergência, respectivamente.
Resposta correta da questão 29, alternativa D. 192, SAMU e 193, Corpo de Bombeiros. Questão 30. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Item 1. Reduzir alguns riscos. Item 2. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Item 3. Prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. As ações de primeiros socorros corretas estão citadas em. Na sua opinião, quais são ações de primeiros socorros corretas aqui na questão 30? Resposta correta da questão, alternativa A. Item 1 e 3 apenas são condutas corretas de primeiros socorros. Item 1, reduzir alguns riscos. Item 3, prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. O item 2 está errado. Diagnosticar com precisão problemas do acidentado. Item errado, item número 2. Questão 31. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando um sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, ele deverá: alternativa A, fazer um torniquete no pulso. Alternativa B, não se preocupar, pois o sangramento irá parar sozinho. Alternativa C, tomar um analgésico. Alternativa D, comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Qual a resposta correta da questão 31? Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, o motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando um sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, ele deverá. Resposta correta da questão 31, alternativa D. Comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Questão 32. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, você não deve. Alternativa A, retirar objetos que estejam encravados na vítima. Alternativa B, elevar a região do sangramento. Alternativa C, estancar a hemorragia. Alternativa D, comprimir o local do ferimento com uma compressa ou pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 32? Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, você não deve. Resposta correta da questão 32, alternativa A. Você não deve retirar objetos que estejam encravados na vítima. Questão 33. Um motorista colidiu o carro contra a árvore. Ele está consciente, ansioso e queixa-se de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, deve-se: alternativa A, bloquear as duas vias da estrada para que o maior número de pessoas ajude no socorro à vítima. Alternativa B, conversar com a vítima, tranquilizá-la
e orientá-la para que não se movimente. Alternativa C: retirar o motorista do veículo imediatamente e deitá-lo. Alternativa D: pedir ao motorista que se movimente para saber se lesionou a coluna vertebral. Qual a resposta correta da questão 33? Um motorista colidiu o carro contra a árvore. Ele está consciente, ansioso e queixa-se de dor nas costas. Enquanto aguarda, o resgate deve-se. Resposta correta da questão 33, alternativa B. Enquanto aguarda o resgate, deve-se conversar com a vítima, tranquilizá-la e orientá-la para que não se movimente. Questão 34. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de dois tipos. Alternativa A: na coluna cervical e lombar. Alternativa B: aberta e exposta. Alternativa C: no pescoço e na clavícula. Alternativa D: aberta e fechada. Qual a resposta correta para a questão 34? De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de dois tipos. Resposta correta da questão 34, alternativa D. Dois tipos de fraturas são aberta e fechada. Questão 35. Em caso de fraturas abertas, não se deve. Alternativa A: imobilizar a fratura na posição em que foi encontrada. Alternativa B: colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Alternativa C: imobilizar o braço fraturado com talas. Alternativa D: acalmar e tranquilizar a vítima. Qual a resposta correta para a questão 35? Em caso de fraturas abertas, não se deve. Resposta correta da questão 35, alternativa B. Não se deve colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Questão 36. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontrem em estado de choque, é correto. Alternativa A: retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental, etc. Alternativa B: manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Alternativa C: oferecer água com açúcar para ela se acalmar. Alternativa D: não encaminhá-la a atendimento médico. Qual a resposta correta para a questão 36? Ao prestar atendimento às vítimas que se encontrem em estado de choque, é correto. Resposta correta da questão 36, alternativa A. É correto retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental e etc. Questão 37. Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo delas, apenas quando. Alternativa A: houver suspeita de fratura na coluna cervical.
Alternativa B, o cinto de segurança dificulta a movimentação. Alternativa C, a vítima estiver inconsciente. Alternativa D, o cinto de segurança está dificultando a respiração. Qual a resposta correta para a questão 37? Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança, sem movimentar o corpo delas, apenas quando. Resposta correta da questão 37, alternativa D. Deve-se soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo da vítima apenas quando o cinto de segurança estiver dificultando a respiração. Questão 38. Para um leigo realizar a reanimação cardiopulmonar, após chamar o atendimento especializado, deve-se: Alternativa A, manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. Alternativa B, não retirar da boca da vítima próteses dentárias ou objetos que estejam dificultando a passagem de ar. Alternativa C, aguardar o socorro para iniciar o atendimento, pois a vítima pode aguardar. E alternativa D, colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Qual a resposta correta para a questão 38? Para um leigo, realizar reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado, deve-se: Resposta correta da questão, alternativa D. Deve-se colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 compressões firmes e regulares por minuto. Questão 39. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve: Alternativa A, retirar objetos que estejam encravados na vítima. Alternativa B, elevar a região do sangramento. Alternativa C, estancar a hemorragia. Alternativa D, comprimir o local do ferimento com uma compressa ou pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 39? Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve. Resposta correta da questão 39, alternativa A. Você não deve retirar objetos que estejam encravados na vítima. Questão 40. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista se depara com um capotamento que acaba de acontecer. Nesse caso, deve-se: Item 1. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Item 2. Remover as vítimas do veículo. E item 3. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Qual a resposta correta para a questão 40? Quais itens estão corretos na sua opinião? Resposta correta da questão 40, alternativa D. Itens 1 e 3 estão corretos na questão. Item 1,
Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. E item 3, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. O item 2 está errado. Remover as vítimas do veículo é uma resposta errada para a questão. Questão 41. Uma vítima de atropelamento queixa-se de dor de cabeça. Solicita um analgésico ao motorista que a socorre. Nessa situação, em relação ao pedido da vítima, o motorista deve: Alternativa A, atender para acalmar a vítima. Alternativa B, levá-la à farmácia mais próxima. Alternativa C, removê-la para um local seguro. Alternativa D, não atender e providenciar atendimento médico. Qual a resposta correta para a questão 41? Uma vítima de atropelamento queixa-se de dor de cabeça. Solicita um analgésico ao motorista que a socorre. Nessa situação, em relação ao pedido da vítima, o motorista deve. Resposta correta da questão 41, alternativa D. Nessa situação, em relação ao pedido da vítima, o motorista não deve atender e deve providenciar atendimento médico a ela. Questão 42. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando um sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros, para estancar o sangramento, ele deverá: Alternativa A, fazer um torniquete no pulso. Alternativa B, não se preocupar, pois o sangramento irá parar sozinho. Alternativa C, tomar um analgésico. Alternativa D, comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 42? Resposta correta da questão, alternativa D. Comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Questão 43. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Item 1. Reduzir alguns riscos. Item 2. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Item 3. Prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. As ações de primeiros socorros corretas estão citadas em. Quais são ações de primeiros socorros corretas aqui na questão 43? Na sua opinião, qual a resposta correta para a questão? Resposta correta, alternativa A. Item 1, reduzir alguns riscos. E item 3, prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. O item 2 está errado. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Item errado na questão. Questão 44. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para. Alternativa A, diagnosticar corretamente. Alternativa B, prestar o atendimento inicial e temporário. Alternativa C, saber técnicas complexas de atendimento. Alternativa D, resolver toda e qualquer complicação na vítima.
Qual a resposta correta para a questão 44? Motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Resposta correta da questão, alternativa B, para prestar o atendimento inicial e temporário. Questão 45. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos: alternativa A, colocar sal embaixo da língua. Alternativa B, tentar acalmar a vítima. Alternativa C, dar água com açúcar. Alternativa D, oferecer um remédio para abaixar a pressão. Qual a resposta correta para a questão 45? Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos. Resposta correta da questão 45, alternativa B. Nesse caso, devemos tentar acalmar a vítima. Questão 46. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Alternativa A, conversa com naturalidade, mas ofegantemente. Alternativa B, está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Alternativa C, está consciente, mas se debate. Alternativa D, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Qual a resposta correta para a questão 46? Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Resposta correta da questão, alternativa D. A vítima apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Questão 47. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser: alternativa A, 200 passos. Alternativa B, 100 passos. Alternativa C, 30 passos. Alternativa D, 50 passos. Qual a resposta correta para a questão 47? A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser de... Resposta correta da questão 47, alternativa A. Nesse caso, 200 passos longos de um adulto. Velocidade máxima para a rodovia, 100 km por hora. Sinalizaríamos a pelo menos 100 passos longos. No entanto, a questão cita uma condição adversa de noite. Nesse caso, dobramos a distância. Portanto, 200 passos longos de um adulto é a distância suficiente para dar início à sinalização dessa rodovia. Questão 48. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar, tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é: alternativa A, posicionar a pessoa que está sinalizando em local logo após uma curva. Alternativa B, não usar o triângulo de sinalização. Alternativa C, a obrigação de ajudar é apenas do causador do acidente. Alternativa D, demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Qual a resposta correta para a questão 48? Após um acidente,
qualquer pessoa pode ajudar, tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é: resposta correta da questão 48, alternativa D. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Questão 49. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. Item 1. Tipo de acidente. Item 2. A gravidade aparente do acidente. Item 3. O número aproximado de vítimas envolvidas. Item 4. O nome da rua e número aproximado. As informações que ajudarão a equipe a prestar um socorro mais adequado e eficiente estão descritas em: na sua opinião, qual a resposta correta para a questão 49? Quais informações ajudarão a equipe a prestar um socorro mais adequado e eficiente às vítimas? Resposta correta da questão 49, alternativa C. Item 1, 2, 3 e 4. São informações que ajudarão a equipe a prestar um socorro mais adequado e eficiente. Item 1, tipo de acidente. Item 2, a gravidade aparente do acidente. Item 3, o número aproximado de vítimas envolvidas. Item 4, nome da rua e número aproximado. Todas estão corretas, portanto, alternativa C. Questão 50. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se: alternativa A movimentação e o transporte podem ser feitos por ciclomotor. Alternativa B, imobilizar a região da coluna cervical. Alternativa C, transportá-la sentada para não agravar a situação. Alternativa D, ignorar uma possível fratura na coluna. Qual a resposta correta para a questão 50? Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se: resposta correta da questão 50, alternativa B. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se imobilizar a região da coluna cervical.